noite a todos. É com muita alegria que estamos mais uma noite na nossa live na Atitude de Amor. Agradecemos sempre a vocês do outro lado que prestigiam as nossas palestras, que prestigiam sempre compartilhando, curtindo a página. É sempre muito importante para a gente, afinal de contas, esse trabalho é para que a palavra de Jesus, os ensinamentos de Kardec, dos bons espíritos, possa chegar sempre para muitos corações, para muitas pessoas. Então, relembrando, tá? Se você ainda não curtiu, curta a nossa página no Facebook, também assina lá, dá o seu joinha na nossa página no YouTube, para que a gente tenha mais inscritos, se inscreve lá. E hoje nós vamos fazer uma palestra com o tema Liberdade Cristã. Nosso companheiro Cláudio vai fazer conosco. Esperamos todos que vocês gostem, que permaneçam com a gente. E como é muito justo, é bom que a gente comece sempre com a nossa prece inicial, para que possa harmonizar os nossos corações, acalmar nossa mente, para que a gente possa absorver tudo aquilo que a espiritualidade acha por bem, que a gente possa receber nessa noite. Então, se você quiser fechar os olhos, fique à vontade. Se quiser ficar de olho aberto também, sem problemas. Mas nós vamos pedindo nesse momento muita luz, muita serenidade, para que Jesus, no seu amor, possa acalmar o nosso coração nessa noite. Que a gente sinta a influência benéfica dos benfeitores espirituais na nossa casa, onde quer que a gente esteja. Que a gente sinta essa presença amiga, nos chamando para reflexões superiores, para que a gente possa diminuir um pouco a influência do terra a terra e busque essa influência mais espiritualizada. Que os benfeitores possam abençoar esse nosso encontro, abençoar o nosso companheiro Cláudio, que irá desenvolver o tema, e que a gente possa aproveitar de uma boa maneira tudo aquilo que for dito aqui nessa noite. Muita paz a todos. Obrigado. Boa noite a todos. O tema que foi escolhido, como o Ricardo já colocou, está no capítulo 10 do Evangelho, no capítulo 10 do Livro dos Espíritos, é a liberdade cristã, a lei de liberdade. E para iniciar, nós começaremos com uma pronúncia de João, no capítulo 8, versículo 23. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada na Assembleia Geral das Nações Unidas em dezembro de 1948, o documento que pretende regularizar o convívio entre as nações que fazem parte dessa organização, 158 países que fazem parte dessa organização, menciona a liberdade em quase todos os seus textos, da sua declaração. O desejo de ser livre é inato. A busca da liberdade no ser humano é tão natural como é a busca da luz pela planta. É seguramente o anseio de liberdade um dos impulsos mais fortes dentre os experimentados por todos aqueles que têm a capacidade de sentir. A busca dessa liberdade sempre foi uma constante na história humana. Constitui uma aspiração natural do homem. Compõe o conjunto dos elementos habitualmente o ser humano imagina que sejam necessários para o seu bem-estar. Entretanto, se é verdade que esse desejo sagrado é o exercício da própria liberdade, é inerente ao ser humano, não menos verdade é que os espíritos ainda dominados pelo egoísmo, pelo orgulho, pela vaidade, buscam cercear a liberdade dos outros nas suas atos e atitudes. E dessa forma, quantas guerras foram feitas
exatamente na negação deste nobre sentimento, quando povos poderosos impunham a dominação sobre uns num flagrante de desrespeito ao legítimo anseio de liberdade. A liberdade é tão inerente à criatura que se pode dizer que ela faz parte da herança, da sua herança divina, concedida desde a sua criação. Todas as coisas são lícitas, mas nem tudo nos convém. Este postulado, dito pelo apóstolo Paulo, a segunda carta aos Coríntios, para mostrar, gravar a necessidade da orientação sobre o direito da liberdade aos seus seguidores. Então, nós podemos dizer que esta frase, todas as coisas são lícitas, mas nem todas nos convêm, é simplesmente traduzindo para o nosso dia a dia, é dizer que nós podemos fazer tudo que nós desejamos, mas muita coisa não é interessante que nós desejamos. Quando nós crescemos, quando nós evoluímos em aspirações, em conhecimento, em espiritualidade, nós chegamos à conclusão que nós devemos abrir mão desse direito de liberdade. Abrir mão de direito de liberdade em função daqueles que nos cercam, daqueles que nos amam. É exatamente isso, o senso de liberdade. Porque a liberdade foi nos dada através do elemento fundamental da criação, o livre-arbítrio. Nós podemos tudo, mas muita coisa nós não devemos. Para maior clareza da passagem do estudo, nós podemos dizer de uma outra forma: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Ou ainda, tudo me é permitido, mas muita coisa não nos edifica, não nos ajuda a crescer, não nos ajuda a evoluir. Como nós só alcançaremos a evolução plena, a evolução desejada por todos os espíritos que aqui encarnam, quando nós estivermos preparados para abrir mão da nossa liberdade em prol da liberdade do próximo. Nos momentos que nós vivemos hoje, no momento que a situação, o mundo passa por um momento onde que aparentemente nossa liberdade está sendo cerceada, está sendo limitada, na verdade o que nós estamos fazendo é nos limitando a nossa liberdade de ir e vir, a nossa liberdade de convivência, para que outros possam ter condição de passar por situações que nós ainda não passamos. A advertência de Paulo nos leva à iniciativa de refletir quanto à conveniência ou não de certas coisas. Impere-nos igualmente para um detalhe significativo. Quando o homem acorda para as suas eternas realidades, do bem moral, do sentimento, da cultura, certas normas da vida social são para ele, evidentemente, lícitas, mas muitas vezes não convém que ele as pratique. Todos nós, de uma forma geral, gostamos de escolher nossos caminhos, livres de interferências de terceiros. Nós não gostamos de ser impedido de caminhar, não ser impedido de fazer aquilo do jeito que nós achamos que deve ser feito. Mas se nós olharmos lá no fundo do sentimento do amor, da criação, do respeito ao próximo, nós vamos entender que tudo isso faz parte da necessária, da conveniência do uso da nossa liberdade. Mas para saber se o ser humano está querendo realmente, possui o cordão de libertá-lo, tudo na criação está permanente
num processo de modificação, num processo de evolução e aperfeiçoamento. Assim também ocorre com o ser humano. Em sua condição de espírito, trilha, marcha ascendente rumo à espiritualização, rumo à espiritualidade, à angelitude. Foi criado num estado simples e ignorante, livre de todos os males, de todas as dificuldades, de todo o orgulho, a vaidade, com o objetivo de alcançar a perfeição. Porém, no seu ser, no seu DNA, que nós podemos dizer assim, está incluso o embrião de todas as virtudes, do amor, do bem, da caridade, da paz, da igualdade, tudo aquilo que é bom, que é singelo, que é necessário ao bem viver, faz parte do nosso DNA. E é muito simples entender por quê. Porque quando nós olhamos as mensagens que os profetas, que Jesus e todos aqueles que vieram aqui para alavancar o progresso do ser humano deixaram, todos eles são únicos em dizer: faça ao próximo aquilo que gostaria que fizessem a você. Ponha-se na condição do próximo para ver se você gostaria de que aquilo que você está fazendo fosse bom para você também. Se nesses 2000 anos que se passaram desde a vinda de Jesus, houvessem sido postos em prática todos os ensinamentos, ou o ensinamento principal do amar ao próximo como a ti mesmo, nós com certeza estaríamos num outro patamar de compreensão, num outro patamar de igualdade, onde todas as dificuldades, as mazelas da vida seriam atenuadas e diminuídas de acordo com as nossas necessidades. A divisão dos bens, a disseminação da fome, das doenças, das dificuldades, seriam muito mais organizadas, seriam muito mais divididas de uma forma homogênea. No tempo de Jesus, nós falamos aqui, ele, para nos dar o exemplo, para nos dar o motivo de nosso objetivo na Terra, ele teve a sua liberdade cerceada, né? Ele não pôde exercer aquilo que ele fazia. Então nós olhamos nos ensinamentos e na vida de Jesus, nem mesmo a própria família de Jesus o aceitava como ele era. Depois de muito tempo é que nós chegamos, através dos seus relatores, é que viemos a saber que o que ele fazia, o que ele dizia, o que ele estava certo, né? Então, ele respeitou todos os direitos de todos aqueles que estavam ao seu lado, de todos os soberanos, os imperadores, os ricos, os donos da lei, os seguidores religiosos, mas mesmo assim, o que aconteceu com ele, ele foi crucificado, ele foi carregado, ele foi julgado, ele foi trazido por aqueles mesmo que estavam procurando se libertar do imperialismo romano. O progresso espiritual pressupõe o desenvolvimento da faculdade de discernir entre o bem e o mal. Para a aquisição desse senso moral, para crescer em entendimento e compreensão, é imprescindível ter a liberdade de opção. Quanto mais o espírito burila o seu intelecto e exerce a sua vontade, mais se liberta em estado físico. Sendo as leis divinas escritas na consciência de cada homem, elas jamais são burladas, porque ninguém escapará de si próprio. Como nós dissemos que as nossas virtudes
estão no nosso DNA, faz parte do embrião do nosso DNA. Quando nós chegamos à necessidade de um julgamento, quem tem a capacidade de julgar plenamente todos os nossos atos é somente a nossa consciência. Enquanto nós não nos liberarmos das viciações dessas tutelas e desatinos, o homem continuará subjugado por esses monstros responsáveis pela afronta à sociedade e pela frieza de amor à terra. Na doutrina espírita, este assunto recebeu de Kardec um capítulo inteiro no livro dos Espíritos, o capítulo 10. E é importante notar que os instrutores espirituais, ao lado do direito e da liberdade, fizeram questão de mencionar os deveres associados à liberdade. Nas questões 825, 826, 827, quando é questionado qual é a tipo de liberdade que nós teremos condições de alcançar na Terra, tudo foi colocado no seu devido lugar. É colocado, você não tem condição, por quê? Porque nós não alcançamos o poder de conhecimento, de crescimento necessário para gozar de plena felicidade. O tratamento dado à liberdade pelo Livro dos Espíritos ressalta sempre, como já dissemos, a responsabilidade associada a essa liberdade. Porque dos pronunciamentos de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, está escrito: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Todas nós, quando nós colhemos o que nós plantamos. Se nós olharmos o que nós passamos hoje, com certeza nós vamos ver que nós temos uma responsabilidade sobre as nossas dores e os nossos sofrimentos. Conheça a verdade e a verdade vos libertará. Não só o jugo do pecado, como muita gente, muitas religiões pregam, mas libertará também do veículo das atividades que levam aos erros e transviamentos. É muito fácil entender o que vem a ser esses desvios, esses transviamentos. Paulo de Tarso, instrumento majestoso da manifestação espiritual na estrada de Damasco, conseguiu tornar-se o paradigma mais estrondosa de libertação que a história já registrou. Livrou-se da influência dos dogmas, dos preconceitos, do fanatismo, do falso zelo religioso e do apego às vãs tradições, transformando-se num homem novo que jamais transgressaria com a verdade, não tolerando dali por diante quaisquer deturpação doutrinárias e movimentos paralelos que viessem a diminuir o impacto das verdades renovadoras proferidas pelo Mestre Maior, trazidas por Jesus. Jesus, ao ser pressionado para que exerasse o seu julgamento sobre a mulher adúltera, expressou o seu único veredito possível: aquele que estivesse em pecado, que atire a primeira pedra. O que representou a autêntica lição aos seus interpeladores, ensinando-se que como se libertarem do jugo da injustiça e das orientações, ordenações aberrantes. Como esses, muitos outros exemplos, Jesus nos ensinou a travar conhecimento com a verdade, para que um dia, quando nossos espíritos estiverem mais aptos a entender a mensagem morredora do Evangelho de Cristo, possamos ser libertados por ela. Assim, sua libertação reflita-se com o que ela significa: a completa libertação possível das paixões nos distintos inferiores do tanto infelicitam a humanidade. A movimentação do livre-arbítrio
jamais deve causar sofrimento a outrem. A criatura que busca a verdade através do estudo e da meditação vai se libertando do jugo, dos interesses transitórios e ligando-se àquilo que tem importância para a vida eterna, aquela que realmente atenda. Quem se permite infelicitar o semelhante, infelicita-se a si próprio. Por se sentir em profundidade, essa postura do Mestre é que Paulo disse: onde está o Espírito do Senhor, há a liberdade, existe a liberdade. E conhecerás a verdade, e a verdade vos libertará. Quanto à afirmativa, o Mestre certamente nos quer dizer que a verdadeira liberdade é aquela do Espírito, nascido da compreensão, do entendimento das leis da vida, pois à medida que o Espírito conhece a verdade e aprende a usar a sua liberdade com sabedoria e consciência, com os princípios de respeito à liberação, à liberdade do próximo. Mas muita gente se dizem livres, não conhecem a verdade, são escravos das paixões. São escravos do álcool, do fumo, das drogas, do sexo, da gula. Quantos se dizem livres e são escravos da propaganda? É exatamente pela falta de reflexão que o homem se escraviza à moda do consumismo. Tudo isso em nome da liberdade de escolha. O ser humano, por falta de visão mais profunda da vida, está sempre tentando usar a sua liberdade em detrimento do direito do próximo. A exemplo disso, criaturas que diante de uma gravidez indesejada, por exemplo, dizem: sou uma criatura livre, tenho o direito de fazer sobre meu corpo o que eu bem entender, porque a vida somente a mim me pertence. Entretanto, não se lembram que aquele corpo, cujo está sendo informado no seu interior, também pode dizer que ele também tem direito, e ele também tem liberdade à vida. Uma pessoa sensata sempre deve pensar: será que a minha liberdade não estará esbarrando na liberdade do direito do meu próximo? Será que eu estou observando em relação aos outros o mesmo direito que desejo seja observado em relação a mim? Reflita na responsabilidade que você possui em sua condição de homem livre. Sendo assim, é dever de cada ser humano libertar-se dos cárceres da sombra e da dor, da prisão sem barras em que se mantém, e desenvolver as asas de luz das virtudes que lhe possibilitará o voo definitivo da liberdade sem limites. Muita paz a todos. Obrigado. Pessoal, nós tivemos no finalzinho aqui da nossa palestra, alguns probleminhas com a internet. Agradecemos a todos por permanecerem conosco, pela paciência, tá? Gostaríamos de mandar um abraço para todas as pessoas que têm no chat aqui enquanto a palestra vai acontecendo. Boa noite, comentando com a gente, interagindo conosco. Podem interagir, a gente está sentadinho aqui do lado observando tudo o que vocês estão falando, tá? É muito legal essa interação. Fica o convite aí para os que só estão assistindo interagirem também conosco aqui, tá? Então vamos fazer as nossas vibrações? Quem se sentir confortável também pode fechar os olhos. É importante que a gente tenha em mente que as vibrações, embora tenham um nome diferente para quem ainda não está dentro da doutrina espírita, nada mais é do que uma doação muito intensa de amor, uma doação dos nossos melhores sentimentos para determinados pontos que a gente vai conduzir aqui nessa noite, tá? Então,
que a gente possa imaginar, através dessas vibrações, como se fosse uma energia muito límpida, muito pura, de muito amor, saindo do nosso coração. E nessa noite em especial, que a gente possa mais uma vez enviar essa luz, essa doação de amor, para aquelas pessoas que nós conhecemos e que estão passando por dificuldade nessa noite. Quem nós sabemos que está sofrendo, aquelas pessoas que possivelmente estão derramando lágrimas nessa noite por desespero, por falta de confiança em dias melhores, que a gente possa, nesse momento, doar os nossos melhores sentimentos, como se fosse um abraço fraterno enviado para essas pessoas, como se sussurrássemos ao ouvido delas, que não há mal que dure para sempre, que basta perseverar, que amanhã será um dia melhor. Nós vamos pedindo também, de forma muito intensa, uma vibração para aquelas pessoas que se